Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, meu nome é Mariana Rossel, eu sou doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e hoje eu vou apresentar para vocês a comunicação, uma outra leitura da história, portugueses e holandeses no Nordeste brasileiro, a partir da peça Calabar, o Elogio da Traição, de Chico Buarque e Rui Guerra, de 1973. Bom, a comunicação gira em torno de um duplo eixo de análise. Primeiro, como essa peça dialoga com a tradição historiográfica em torno da figura de Domingos Fernandes Calabar e da ocupação holandesa no Nordeste, no século XVII, e também sobre como esse evento e essas personagens históricas foram recuperadas na década de 70 do século XX pelos autores para repensar e rediscutir essas figuras à luz da realidade do Brasil daquele período. Então, a primeira questão que se destaca aqui é quem é, Domingos Fernandes Calabar? Ele é o maior traidor ou um dos maiores traidores da história do Brasil, ou ele é uma figura insurgente que lutava contra os domínios estrangeiros e buscava uma verdadeira emancipação? A identidade de Calabar muda dependendo de quem segura a pena, de quem escreve a história, de quem está construindo essa narrativa oficial, Então, quem é o Calabar? O Calabar ele é uma figura mestiça, um homem mestiço, que nasceu em Porto Calvo, que à época pertencia à capitania de Pernambuco, mas hoje faz parte do estado de Alagoas, que era mestiço, mas conseguiu ali estudar com os jesuítas e ao longo da vida acabou enriquecendo, desempenhou diferentes tarefas e com isso conseguiu enriquecer, se tornou um senhor de engenho, Mas apesar dessa ascensão social, dessa ascensão econômica, ele não conseguiu inserção social e política efetiva na sociedade colonial portuguesa, justamente porque ele era mestiço. E essa sociedade extremamente racista vai recusar a inserção e a aceitação de uma figura como ele, E aí o Calabar, no contexto da ocupação holandesa, que vai se desenhar na região de Pernambuco a partir de fevereiro de 1630, vai apresentar, oferecer os seus conhecimentos para os holandeses, especialmente conhecimentos geográficos da região, e vai acabar em 1632 mudando de lado, deixando de apoiar os portugueses, num período em que, de modo geral, os colonos da região ainda estavam resistindo aos holandeses, e ele se alia a esses holandeses, como eu falei, oferece a sua expertise, seus conhecimentos para que esses holandeses possam dominar regiões estratégicas e consigam se estabelecer na região. 3 anos depois, o Calabar vai ser preso pelas tropas do Matias de Albuquerque, que liderava ali a resistência portuguesa, vai ser sumariamente julgado, condenado, esquartejado e ter os pedaços de seu corpo expostos publicamente como um exemplo, num caráter pedagógico aí para aqueles que eventualmente tivessem ali ideias de se opor aos portugueses, E aí, enfim, todo esse cenário criou esse mito do Calabar como um traidor, Então, a historiografia tradicional, muito conduzida por cronistas portugueses, vai construir a imagem de um Calabar traidor, Aí eu trouxe algumas referências de escritos ali ao longo dos séculos 17 e 18, Domingos de Loreto Couto e também o Varnhagen, que vão criar a ideia de que o Calabar era um infame traidor da pátria e de que ele teria sido uma exceção, enquanto todos os colonos teriam apoiado a resistência portuguesa, o Calabar teria sido aí um raio em céu azul, da traição, E aí eles vão dizer
dizer que, na verdade, o Calabar estava se aliando aos holandeses por interesses próprios e particulares, porque ele seria um criminoso que estaria fugindo da justiça. Então, ao se aliar aos holandeses, ele estava tentando buscar impedir e evitar uma punição justa pelos crimes que ele havia cometido, certo? No entanto, especialmente a partir do século XX, a historiografia vai rever a figura do Calabar. E aqui eu trouxe um pesquisador, né, que na década de 80 publicou um livro aqui no Brasil que constrói a visão do Calabar como uma figura insurgente, um sujeito que ou teria se levantado contra a dominação portuguesa, ou no mínimo teria feito uma escolha entre duas dominações, dois povos estrangeiros que tentavam submeter a região, e ele teria escolhido estrategicamente os holandeses, buscando ali uma inserção social que a sociedade colonial portuguesa não lhe garantia, justamente por ele ser mestiço, né? Então, o que o Franz Leonhard Schwalbach vai dizer é que o Calabar teria escolhido os holandeses porque os holandeses seriam ali uma sociedade que valorizava mais a meritocracia e que estaria mais disposta a incluir e a aceitar o Calabar pelas qualidades que ele possuía, né? Diferentemente dos portugueses que priorizavam a questão étnico-racial. O fato é que, nesse momento, começam a surgir críticas a uma interpretação que seria anacrônica, né? Como se pode falar em traição à pátria num contexto colonial? Se a pátria não existe, como é que Calabar pode trair a pátria? E esse questionamento vai impulsionar a revisão da historiografia em relação à figura do Calabar. E aí, o que o Chico Buarque e o Rui Guerra vão fazer na peça é justamente recorrer a uma estratégia que já vinha sendo utilizada pela produção cultural de resistência à ditadura militar, especialmente pelo teatro, que era promover um deslocamento temporal na narrativa para fazer uma discussão do presente. Então, ou a recuperação de heróis e eventos históricos para discutir a questão contemporânea, ou simplesmente um deslocamento temporal sem a recuperação de uma figura ou um evento específico para discutir práticas contemporâneas, sobretudo a violência, os assassinatos e a tortura. E aí em Calabar a gente tem na verdade uma fusão muito adequada dessas duas experiências, né? Porque ao mesmo tempo a peça recupera uma figura, né, o Calabar e outros sujeitos históricos envolvidos no evento específico da ocupação holandesa, e também usa esses eventos, né, e essas personagens históricas para discutir as práticas violentas e autoritárias da ditadura militar. E aí a gente consegue perceber que há um certo espelho em torno desses personagens e desses diferentes tempos, né? Então, a ameaça holandesa ou o período da invasão holandesa é espelhado no que seria essa ameaça comunista ou essa ameaça terrorista da resistência à ditadura militar, né? A coroa luz espanhola, vamos lembrar que tudo isso aconteceu no período da União Ibérica, em que Portugal e Espanha tinham o mesmo rei, então a gente está falando de um domínio ibérico, seria espelhada aí na ditadura ou no regime militar brasileiro. As práticas de tortura e desaparecimento promovidas pela ditadura seriam equivalentes, né, espelhadas na punição violenta que o Calabar recebeu, e ao mesmo tempo o Calabar, que seria esse traidor e esse desertor, estaria espelhado nos traidores, entre aspas, terroristas, como chamava a ditadura, aqueles que se levantavam contra ela. E aí isso reitera essa questão: quem realmente está traindo a pátria? O opositor a esse domínio ou esse domínio que violenta e que expropria a sua população? E isso vale tanto para o contexto colonial quanto para o contexto da ditadura militar. E aí, enfim, além disso, né, a peça ela vai ressignificar e rediscutir a questão da traição, né? Ao mesmo tempo, existem diversos personagens que traem no contexto da ocupação holandesa e no contexto da peça. O Calabar não é o único traidor. O que acontece é que a traição do Calabar vai ser historicamente tratada como uma traição mesquinha e egocêntrica, e na peça ela vai ser ressignificada como uma traição legítima. E ela seria legítima porque, na verdade, o Calabar estaria
estaria traindo o domínio português em busca do bem coletivo e da proposta de uma dinâmica de emancipação real da América portuguesa, longe e livre de qualquer domínio estrangeiro, seja ele holandês ou português. Ao mesmo tempo, outras traições, como é o caso do Frei Manuel de Salvador ou do Sebastião do Couto, são traições que são motivadas por, aí sim, interesses mesquinhos, individuais, que buscam simplesmente uma ascensão pessoal, né? E aí o que a peça vai fazer é dizer, olha, esse sujeito que historicamente foi tido como um traidor, na verdade, estava apenas buscando o bem coletivo. E aí, para fazer isso, o que a peça faz é desmistificar esse projeto colonial, né? Ela vai rever uma outra tradição da historiografia tradicional, que é opor portugueses e holandeses e dizer que os holandeses eram muito melhores do que os portugueses, seja por serem mais modernos, por serem liberais, por praticarem a tolerância religiosa, especialmente na figura do Maurício de Nassau, que também promoveria obras públicas e modernização estrutural na região de Pernambuco, né? A peça vai, pelo contrário, buscar igualar ou aproximar holandeses e portugueses. Claro, existem diferenças. Os portugueses são mais conservadores, eles adotam práticas persecutórias, enquanto os holandeses são modernos e têm uma administração mais liberal. Contudo, o que a peça vai dizer é que ambos os países têm como único interesse explorar as riquezas locais e para isso, vão fazer o que for necessário, seja oprimir mais abertamente a população local, seja tentar estabelecer alianças com ela. E um ponto fundamental da peça do Chico Buarque e do Rui Guerra é a valorização das figuras femininas, né? Destacam-se sobretudo duas personagens, a Bárbara, que é a companheira histórica do Calabar, mãe de seus filhos, e a Ana, que é uma prostituta holandesa, com a qual a Bárbara vai se relacionar, inclusive amorosamente, ao longo da peça. Mas essas duas mulheres têm um papel fundamental na denúncia que a peça vai fazer, né? Por um lado, elas se inserem numa tradição forte da dramaturgia buarquiana, que é a construção de personagens que possuem consciência política e analisam a sua conjuntura com bastante lucidez, na maior parte das vezes com muito mais lucidez do que as personagens masculinas. Ao mesmo tempo, a Bárbara vai cumprir um papel de manter viva a memória do Calabar, mesmo que ele não apareça em nenhum momento em cena e que a peça já comece encaminhando ali a sua prisão e a sua execução. A Ana, por sua vez, justamente por ser uma prostituta, tem como principal papel denunciar as práticas violentas a que estão submetidas as mulheres por todos os homens, independentes de serem holandeses ou portugueses. Então ela cumpre esse papel também de aproximação entre a figura de colonizadores portugueses ou colonizadores holandeses. E aí é curioso que essa desmistificação histórica ou essa revisão historiográfica que a peça faz está muito pautada também nas canções. Não é à toa, claro, que a peça é um musical. É óbvio que o fato do Chico Buarque ser um dos autores e ser ele mesmo um compositor musical favorece esse processo. Mas a razão para que essas músicas estejam presentes não é uma coincidência simples. Elas cumprem um papel narrativo importante, elas ora reiteram, ora expõem uma certa revelam uma certa visão em relação ao que está acontecendo em cena e ao que dizem as personagens. E é justamente por meio das músicas que a denúncia promovida, especialmente por Bárbara e Ana, é fortalecida. Por fim, acho que é importante dizer que o Calabar, como eu disse, não aparece em nenhum momento em cena, não há um ator que represente Calabar, mas esse personagem sem rosto, na verdade, tem como objetivo produzir um rosto coletivo. Calabar, sem dúvida, é uma analogia direta de Lamarca, Carlos Lamarca, líder da vanguarda popular revolucionária, um movimento de luta armada que havia sido caçado, emboscado e assassinado 2 anos antes da escrita da peça.
Então, ele é uma analogia do Lamarca, mas ao não ser representado por um ator específico, ele representa, na verdade, qualquer militante, qualquer pessoa que se levante contra o autoritarismo. Ele está inserido nessa lógica. O fato de que ele aparece apenas mutilado e pela narrativa de outras pessoas, na verdade, faz com que Calabar possa ser identificado com qualquer pessoa que deseja se levantar contra o autoritarismo e a repressão. E aí a mensagem final que fica é aquela justamente dita e reiterada por Bárbara. Eles mataram Calabar, mas não conseguiram matar as suas ideias e os seus projetos. E é essa a principal mensagem que a peça quer transmitir naquele contexto do Brasil do ame-o ou deixe. Deixo aqui as referências bibliográficas principais dessa comunicação. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.